Olá, no programa Assembleia Entrevista de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia, na Assembleia Legislativa do Paraná, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Desembargador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Desembargador, o senhor é responsável pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, que é justamente o departamento que tem a atribuição mais próxima ao público, né, de estimular aí a cidadania, e tem vários projetos nesse sentido, e inclusive os juizados especiais, a questão da cidadania, aquela questão da mediação, da conciliação, tudo isso faz parte da atribuição da segunda vice-presidência. Exatamente. A segunda vice-presidência, ela tem 3 departamentos, vamos assim dizer. O primeiro departamento é aquele relacionado às políticas públicas que envolvem o sistema de justiça e os direitos de cidadania. Temos vários projetos a ser desenvolvidos com relação a esse departamento. O segundo departamento é o departamento do acesso à justiça, onde se procura métodos de composição de soluções de conflitos de modo alternativo, de modo consensual, sem que haja o ajuizamento da demanda. Nós temos um problema de acúmulo de processos, nós temos um processo, veja só, para cada brasileiro. Nós temos um universo de 100 milhões de processos, considerando a existência de um autor e de um réu, nós temos praticamente um processo para cada volume brasileiro. Assustador, mas que já foi maior. Hoje em dia já se tem ali a digitalização dos processos que está acelerando tudo isso, né? Sim, mas mesmo assim a litigiosidade contida é cada vez maior na sociedade. O termo que está famoso aí, se usando muito, judicialização, né? Tudo é Exatamente. judicializado. Exatamente. Então, é incumbência da segunda vice desenvolver, instalar sejusques, que são centros de soluções de demandas, de processos, de forma consensual, buscando a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem, métodos consensuais de soluções de conflitos, sem que seja necessário o ajuizamento da ação. Isso mostra aí também uma nova forma de agir da justiça. Até pouco tempo se falava em justiça, se só pensava nos desembargadores, em seus gabinetes, e a justiça está indo para as ruas. A intenção realmente é ficar mais próximo da população para tentar evitar que esses conflitos virem um processo judicial. Exatamente. Essa é uma política pública desenvolvida pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em que os tribunais estaduais, então, desenvolve essa atividade com a instalação do chamado Centro de Soluções Consensuais do Conflito, os SEJUSCs. E nossa função, então, é a instalação desses centros em todo o estado do Paraná, e não só na matéria de natureza civil, mas também na matéria de natureza de família, na matéria de natureza criminal, em suma, em todas as matérias envolvendo os conflitos, né? Principalmente na área de família, criminal, fazendária, inclusive matéria pertinente aos problemas fundiários também, que é muito importante e muito grave. E, desembargador, são quantos desses centros espalhados pelo Estado? Nós instalamos já 116 centros SEJUSCs, dentro do universo de cerca de 160 comarcas. Então, a intenção é disseminar, é capilarizar todos esses centros de soluções consensuais de conflito em todas as comarcas. Tá certo. E como que funciona o dia a dia desses centros, a proximidade com a população, Exatamente. A prática disso A prática é exatamente essa. É um sistema muito simples, o que é importante é a capacitação dos chamados facilitadores, os mediadores e conciliadores. Existe todo um programa de capacitação prévia para que seja identificado qual o meio adequado à solução daquele conflito. Certos conflitos, por exemplo, de natureza patrimonial, serão encaminhados à técnica da conciliação. Outros conflitos, os quais exigem a permanência das partes num prolongar da existência, nesses casos os conflitos são solucionados através do método da mediação. Então, nosso trabalho também é da capacitação permanente desses chamados facilitadores, né,
para que eles possam solucionar esse conflito da forma consensual. Na área familiar, a mediação é muito importante, né? Exatamente, porque nesses conflitos nós trabalhamos muito com a justiça restaurativa e também métodos, né, de círculos de paz, de convivência pacífica. E a mediação tem sido uma técnica utilizada, uma ferramenta de grande valia nesses conflitos familiares. Alguns órgãos de justiça têm usado também aquela situação das constelações sistêmicas, As que é aquele teatro terapêutico, né? Exatamente. Essa é uma técnica utilizada também na solução desses conflitos. Perfeito. A outra atribuição é a questão dos juizados especiais. Exatamente. Outro e terceiro departamento são os juizados especiais e as turmas recursais, que é o órgão de recurso das decisões tomadas nas pequenas causas, nos ilícitos cíveis de menor complexidade e nas infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes cuja pena privativa de liberdade não ultrapassam a 2 anos. E nesse juizado, nesse sistema, utiliza-se então a possibilidade de conciliação e de transação penal. Conciliação na esfera civil e conciliação e transação na esfera penal. Inclusive, o senhor estava contando, antes da gente iniciar a gravação aqui, de que existem projetos novos de utilização de penas alternativas aí para casos não tão graves. Exatamente. Nós estamos, então, agora nessa gestão, implementando o sistema de aplicação de medidas socialmente úteis como substitutivo penal na esfera criminal, não só nos juizados, mas também nos sejusques de matéria criminal. Então, consiste na substituição da pena, seja ela alternativa ou privativa de liberdade, por medidas que tenham efeitos ressocializantes e terapêuticos. Né? O senhor poderia dar um exemplo para a gente? Olha, outro dia nós fizemos aí uma transação penal, era um médico que teria cometido o crime de lesão corporal, a ele foi apresentado a proposta de transação penal de uma prestação social alternativa, que era o atendimento num posto de saúde. Ele aceitou e, após o término desta chamada medida, pelo prazo estabelecido, da parte dele houve a intenção de continuar fazendo, porque aquilo ocorreu o efeito terapêutico, ressocializante, fazendo com que ele, não obstante tenha terminado o prazo da medida, tenha externou então a vontade de ali permanecer com esse programa. Ele diz, eu me sinto bem em prestar, é um dever de cidadania. Então esse é o resgate. Ao contrário da prestação pecuniária, que é o pagamento de multa ou de dinheiro, que muitas vezes não possui esse efeito terapêutico e reparador, como no caso do indivíduo que cometeu um crime de lesão corporal, né, deu um soco no outro e pagou a quantia de R$400. Quando então ele disse, olha, se eu tivesse dado 2 socos, teria sido 800, fica de bom tamanho, da próxima eu... Então, é exatamente aquilo que não se pretende, né? Agora, no mundo ideal, essa é a função da justiça, né? Não é a punição em si, mas sim a ressocialização, O né? que se busca nesse sistema é a solução do conflito sociológico imanente, não só o caso penal, não só o processo. O que se busca é o efeito terapêutico, ressocializante e restaurativo, né, como uma forma de prevenção, a prevenção social, né, como uma forma de prevenção para que outros crimes não sejam praticados. No fim das contas, atrás de um processo sempre estão pessoas, estão vidas, estão relacionamentos. Exatamente. A intenção é exatamente essa de causar o efeito de prevenção e com a conscientização não só dos direitos, mas dos deveres de cidadania. Né? E essa é a terceira atribuição da segunda vice-presidência. Essa é a terceira atribuição. Nós iremos lançar esse programa daqui a algum prazo pequeno. Já estamos executando o projeto piloto num dos juizados descentralizados e que consiste, esse projeto, esse sistema, ele fazem parte desse sistema todos os atores do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo, Municipal, Estadual,
né, com seus departamentos de natureza social e a participação da Secretaria de Saúde, Municipal e Estadual, Secretaria do Trabalho, a de Ação Social, a Fundação de Ação Social, ou seja, todos os segmentos que tem, além do Conselho de Comunidade, e também a participação da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Nós estamos aí desenvolvendo um projeto, inclusive, com relação aos pichadores. Nós sabemos que isso é um problema grave de todas as grandes cidades, e esse projeto que está inserido dentro desse sistema de aplicação de medidas úteis tem como objetivo a transformação do pichador em um grafiteiro ligado a temas ligados aos deveres de cidadania, como a conscientização com relação ao meio ambiente, a conscientização com relação a questões que sejam importantes à sociedade. Falando em deveres da cidadania, um dos projetos, inclusive, que é reconhecido em todo o país, é o Geração Atitude, que foi feito em conjunto aí entre a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo também, né? Exatamente. Isso revela a necessidade de atuação conjunta de todos os atores do Estado e da sociedade civil também. O Geração Atitude é o projeto que envolve aí os estudantes do ensino médio que fazem sugestões de projetos de lei, conhecem um pouquinho de cidadania, também de democracia, de voto consciente. Exatamente. Esse projeto Geração Atitude, o qual o tribunal também faz parte, em parceria com todos esses atores já nominados, ele está interligado também a um outro projeto, que é o projeto dos Jovens Promissores, que são crianças que não foram adotadas, e o objetivo exatamente é capacitar essas crianças, esses adolescentes, com aulas, com cursos de inglês, com esporte, né? Inserindo eles em outros programas também que nós temos de política pública, como, por exemplo... Esse projeto já está consolidado, esse dos Jovens Promissores, já está funcionando? Está em execução no projeto piloto, exatamente. Ele consiste... Os Jovens Promissores, ele está em execução e nós estamos ampliando e expandindo com outros projetos, como, por exemplo, o Rolê Cívico, chamado Projeto Rolê Cívico. Isso eu achei super curioso, né? A terminologia, o vocabulário que já atrai o Rolê Cívico, porque nós recebemos jovens e estudantes universitários também, do Paraná inteiro, que querem visitar o tribunal, querem saber quais as atividades do tribunal. Então, nós recebemos por 2 dias, e aí eles visitam o tribunal, numa das salas do tribunal, com projeção de filmes, e onde há, então, uma informação acerca das atividades do tribunal, das políticas públicas desenvolvidas pelo tribunal, de como você faz uma audiência, de como se desenrola uma sessão de julgamento. Na verdade, conhece todos os setores, com a visita à audiência de custódia, com a visita até à possibilidade de um presídio, de conhecer, né? Então, existe todo esse interesse por parte dos jovens, né? Esse projeto é também em parceria com a Assembleia, que a intenção é trazer para que eles participem, inclusive, do processo legislativo, para que eles presenciem o ato da produção de uma lei, e também do Poder Executivo, né, com visita institucional. Esse é o chamado projeto Rolê Cívico. Rolê Cívico, que tem o rolê cultural também. Tem o rolê cultural também. O rolê cultural são também com esse mesmo público, dos Jovens Promissores e também os jovens da Geração Atitude. A intenção, então, é levar a visitas guiadas aos museus, porque é importante nós acreditamos que a arte é emancipatória, e traz essa possibilidade de discernimento dos jovens e a compreensão das questões relativas à própria sociedade. E a importância dessas visitas guiadas, não só no museu, no MON, mas também no Museu Paranaense, né, depois com projeção de filmes e também para debates junto a eles, para desenvolver o senso crítico desses jovens. Perfeito. Então, essa nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça tem principalmente esse foco, né, de aproximar da população e esses vários projetos nesse sentido. Exatamente. Essa é a intenção de desenvolver essa política pública ligadas aos direitos fundamentais e também às questões inerentes ao sistema de justiça, né? Tudo envolvendo a própria cidadania e a própria democracia, né?
Eu acho de muita importância esse trabalho, porque ele tem um cunho preventivo, né, e se reflete de maneira significativa no enfrentamento dos conflitos que possam vir a existir, conflitos de existência que possam vir a existir no futuro para esses jovens. Então é uma atividade de prevenção. Todas as atividades estão interligadas, né? Os projetos de cidadania estão ligados com os projetos do juizado especial e também os projetos ligados ao acesso à justiça. Quer dizer, são nesse modelo, nesse sistema de aplicação de medidas socialmente úteis, ele está ligado não só aos juizados especiais com a possibilidade da transação penal, mas também aos sejusques que estão sendo disseminados em todo o estado do Paraná. Na matéria do direito do consumidor, agora recentemente, nós tivemos essa inovação de instalar sejusques dentro do PROCON, como uma forma de atuar dentro desse tema do direito do consumidor. Mas os sejusques envolvem matérias de várias naturezas, né? Matéria de natureza de família, matéria de natureza do crime, são os sejusques criminais que estão sendo instalados agora, sempre buscando a solução consensual, né? E a finalidade é de atender essa demanda que existe na sociedade. Certo, a justiça cada vez mais humana, sempre olhando o lado humano. Esse foi o nosso entrevistado de hoje do Assembleia Entrevista, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Muito obrigada pela visita e pela entrevista. Eu que agradeço. E se você quiser ver ou rever na íntegra, essa entrevista está lá no canal da Assembleia Legislativa do Paraná, no YouTube, na playlist Assembleia Entrevista. E a gente volta aí ao longo da programação normal da TV Assembleia.